Olá! Se você é estudante de medicina ou médico generalista, esse conteúdo é para você. Eu sou Daniel França, neurocirurgião, e nesse perfil eu ensino a neuro na prática que a faculdade não te ensinou, em até 28 dias. Aproveita e clica no curtir e segue o meu perfil para não perder mais dicas. Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre os principais tópicos da neuroanatomia que você tem que aprender e carregar para o resto da sua vida. Não é nada de muito difícil, não é nada de muito profundo, mas são conteúdos que eu acho que você não pode prescindir. Então, primeiro, entender a anatomia ou a neuroanatomia da motricidade voluntária. Então, você tem que entender sobre o trato córtico-espinhal, aquele trato que sai da área motora primária, percorre todo o encéfalo, muda de lado no ponto mais baixo do tronco cerebral, desce pelo funículo lateral da medula e vai até o corno anterior da medula para estimular o neurônio motor inferior. Então, o trato córtico-espinhal, ele vai do córtex até a espinha, portanto, até o corno anterior da medula, e você tem o neurônio motor inferior, que é o neurônio motor que sai, é o segundo motoneurônio, também chamado, é o neurônio que sai da medula e vai até o efetor, que é o músculo. Então, você tem que ter um conhecimento desse trajeto e um conhecimento desses dois grandes grupos neuronais, porque a lesão de um ou de outro vai resultar em alteração da motricidade voluntária, mas com padrões diferentes. Se você lesa o neurônio motor superior, você tem um padrão. Se você lesa o neurônio motor inferior, você tem outro padrão. Você tem que manter em mente sempre a questão da localização das áreas de linguagem, porque muitas vezes você vai ter um paciente que chega para você num contexto de uma urgência em que ele não consegue se expressar ou não consegue entender ou as duas coisas, e erroneamente você pode interpretar aquilo como um rebaixamento do nível de consciência, quando na verdade ele tem apenas um AVC, por exemplo, na região de Broca, que é responsável pela expressão da linguagem, ou na área de Wernicke, que é responsável pela compreensão da linguagem. Então ele não está entendendo aquilo que você está falando, não porque ele esteja necessariamente torporoso ou comatoso, talvez simplesmente porque ele não esteja capacitado para decodificar a linguagem contida na tua fala. Então isso é uma outra coisa. Acho absolutamente fundamental você entender e fixar a via da resposta pupilar à luz, você entender a via do reflexo fotomotor. Por quê? Porque a perda do reflexo fotomotor, especialmente unilateral, que provoca então pupilas de tamanhos diferentes, por assim dizer, anisocoria, é o sinal semiológico mais importante de toda a neurosemiologia. Então, você tem que entender a anatomia que está por trás disso para poder entender o que isso significa. Tá? Ao longo desses próximos vídeos, eu vou fazer sugestões para você de onde procurar isso, de onde é que isso está sistematizado, de onde é que isso está fácil, né, de você encontrar isso e aprender de uma maneira que você não esqueça mais. Tá? Conta comigo, ao longo dos próximos vídeos eu vou te falando sobre isso. Se você tem outros colegas que precisam conhecer esse conteúdo, marca eles aqui nos comentários e compartilhe.